guarde as primeiras palavras do pastor. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Eu não vou delongar porque eu já venho de um culto à tarde, amém? Amém. Quero aproveitar o momento em que a igreja está de pé e convidá-los para abrirem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus. Capítulo de número 16. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 17 e 18. E o 19. Está escrito assim: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Amém. Irmãos, podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma palavra, antes de fazer a versão desta palavra, eu quero nesta noite externar aqui os meus singelos agradecimentos a Deus por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez para participar com os irmãos deste culto abençoado. Aqui tem muita gente que eu conheço, outros que eu não conheço. Não vou citar nome para não causar a tristeza no coração de alguém. Ao pastor eu faço a referência, pastor Adeildo. Deus abençoe meu amigo. Glória a Deus. Nós nos conhecemos já há muitos anos. É uma bênção. Era da mocidade, foi para o diaconato, presbitério, evangelista, sempre o protocolo. E hoje está aqui como pastor presidente desse ministério. Aleluia. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Que Deus te abençoe nesta noite também, em nome de Jesus. Amém. Tem grandes amigos aqui, igual o Sandro, que está ali no cantinho escondido, com o violão na mão, toca muito, é uma bênção de Deus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vou ser breve, mas eu tenho uma mensagem aqui nesta noite. Aleluia. Eu ia ministrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ia falar sobre o tema a morte de homens cheios do Espírito Santo. Mas em virtude da leitura da palavra de Deus, que me chamou a atenção, Efésios capítulo 3, versículo 10. Quando Paulo, ensinando a igreja dos Efésios, ele está dizendo sobre o poder da igreja, conhecida entre os principados e potestades no céu. Aí eu venho a essa mensagem, recebo essa palavra do Senhor Jesus, conhecida por toda a igreja, e hoje eu vou falar em poucos minutos uma mensagem de cunho, podemos dizer, apologético, porque nós estamos vivendo já os últimos dias da igreja de Jesus Cristo na terra, e a gente está percebendo o quanto que a igreja de Jesus Cristo ela está sofrendo ataques internos e também de forma externa. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja, claro, tratando de mim e de você. Isso aqui é um templo construído por mãos humanas, mas que nós nos reunimos aqui em assembleia para adorar e bendizer o poderoso nome de Jesus Cristo. E aí é que está o detalhe, aonde que muitos se incomodam com esse segredo de um homem cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça de Deus, reunir dentro de um lugar como esse aqui, uma igreja, um corpo, que é você, que sou eu, para adorar e bendizer a Jesus Cristo.
Aí quem não tem a didática perfeita da palavra de Deus, quem não tem aquele hábito de ler, de examinar as Escrituras, se torna um verdadeiro crítico com um mover como esse aqui. Ele vai até nos habilitar, vai dizer que nós vem ao templo achando que Deus está aqui. É só um ignorante para achar que eu faço isso, que eu vou vir dentro de um templo, dentro de 4 paredes, achando que Deus está dentro das 4 paredes. 4 paredes jamais poderá conter o Deus a quem nós servimos. Ele é tão grande que ele não vai caber dentro de 4 paredes, jamais. Deus, ele é tão grande que Isaías, quando descreve a respeito da grandeza de Deus, ele vai dizer que o globo da terra é uma cadeira para Deus sentar. Ele diz assim, que ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Mas temos ignorante aí na internet, no YouTube, em algumas redes sociais, que acha que eu e o Senhor vem aqui achando que Deus está aqui. E isso acontece, não é de agora, né? A gente percebe que isso vem já de tempos bastante remotos. E o que chama a atenção é que Deus realmente nunca habitou e nunca vai habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de mim e habita dentro de você, através da pessoa gloriosa do Espírito Santo de Deus, o nosso ilustre amigo, porque o Espírito Santo, ele não é um objeto. Tem pessoas que falam em línguas estranhas, que roda, que pula, e para ele o Espírito Santo se resume só nisso. Não, irmãos, o Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro, e ele está aqui nessa noite para nos aconselhar através da sua poderosa palavra, esclarecer dentro de poucos minutos o entendimento de algum irmão que aí embaixo não gosta de uma escola dominical, não gosta de um culto de ensinamento, esclarecer para esse irmão preguiçoso que realmente, aleluia, nós somos a igreja de Cristo Jesus, que nos reunimos aqui nesse tabernáculo de adoração para receber os conselhos divinos através de uma liderança impulsada por Deus a este lugar para adorar o nome de Jesus. Quem crê nisso? Quando você começa a falar uma realidade com os crentes preguiçosos, ele já não dá glória a Deus mesmo. Mas eu não vou deixar de falar. Eu sou meio doido, irmão, mas eu tenho que falar uma realidade. A ideia de igreja no Antigo Testamento é bem verdade, nunca existiu. Deus nunca, você não vai encontrar a palavra igreja no Antigo Testamento. Mas a partir do Êxodo, capítulo de número 35, versículo 1, você vai encontrar um Deus Todo-Poderoso que estabelece a reunião de uma congregação. A palavra congregação que vai ser traduzida para assembleia, e a assembleia que vai ser traduzido no original hebraico para Garral. Garral que vai se tornar no Novo Testamento a eclésia ou eclesia. É uma questão de transliteração. Se você não tem tempo para transliterar, então ouça com atenção a palavra dessa noite e se prepara para dar glória a Deus e sair daqui convicto de que você não está investindo o seu tempo em coisas erradas. Você está certinho em vir a este lugar louvar, cantar, adorar, falar em línguas, receber revelação, entregar revelação. Você está certinho. A Bíblia vai esclarecer aqui nesta noite isso. Por quê? Quando nós vemos no Antigo Testamento, após a saída do povo de Israel, que saíram do Egito, sendo liderado por Moisés, e a Bíblia nos mostra que Moisés lidera uma grande congregação, ou uma grande assembleia, ou num deserto, para mais de 600 mil homens, que se você for multiplicar por 4, vai dar uma multidão imensa. E Moisés é um grande líder, que lidera essa congregação de povos no deserto. O povo passou por 3 desertos: deserto do Eshimon, deserto absoluto; deserto do Midbar, deserto com possibilidade de vida animal e vegetal; e o deserto do Arabá, que era um deserto já onde havia vegetais, onde as pessoas podiam até
até se alimentar. Esses três tipos de deserto essa congregação passou. Lá no Monte do Sinai, quando Moisés chega no Monte do Sinai, que ele sobe ao monte, ele recebe do Senhor as tábuas dos mandamentos. Lá em Deuteronômio capítulo de número 28, a Bíblia nos mostra Deus, após Moisés ter entregado essas tábuas dos mandamentos para Josué, o sacerdócio, vai fazer a leitura dos mandamentos, aleluia, quando eles atravessam o rio Jordão. Agora o que chama a atenção é que, antecedendo a isso, Deus fala para Moisés que havia separado dois rapazes, um chamado Bezalel e o outro chamado Aholiabe, e havia enchido eles do Espírito Santo, e deu a um a sabedoria de todo o artifício, para que fizesse um tabernáculo, que é o tabernáculo móvel. Esse tabernáculo, toda vez que Israel, aleluia, estava acampado, a nuvem estava durante o dia sobre ele, o tabernáculo estava lá parado, e o povo ia no tabernáculo receber de Moisés os conselhos divinos. Então não é igreja, é um tabernáculo móvel, onde o povo se reúne para receber de Moisés os conselhos divinos. Mais na frente, quando Moisés levantava o acampamento, ali o tabernáculo era desmontado, então o povo ia mais adiante, o tabernáculo era montado de novo, e de novo eles se reuniam em assembleia. Lá na frente, o tabernáculo deixa de ser tabernáculo, e em Salomão passa a ser templo, e o templo que tinha os seus compartimentos como lugar santo dos santos, e o povo se reunia como congregação, aleluia, como assembleia, que no original hebraico vai dizer garral, que quer dizer, aleluia, visível. Então o que é que eu tenho no Antigo Testamento? Uma igreja visível. E o que esse povo ia fazer lá aleluia, no templo? Todos que iam comparecer lá, fosse rico, fosse pobre, todos que compareciam ali, eles compareciam com sacrifício para apresentar ao sacerdote, aleluia, e o sacerdote fazer o sacrifício pelos seus pecados. E uma vez por ano, o sacerdote também oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, se nós estamos dentro de uma igreja no Antigo Testamento chamado garral, que quer dizer igreja visível, então nós estamos diante de uma igreja ocular, uma igreja em que toda comunidade, como a nossa aqui, nós somos uma igreja, e toda comunidade olha para cá, aqueles irmãos que se sente perfeito, sabe, aquele pessoal da comunidade que diz assim: eu não preciso de Jesus, o que eu vou fazer na igreja? Na igreja só tem ex-traficante, só tem ex-isso, ex-aquilo. Por quê? Porque eles enxergam uma igreja, ocularmente falando, como uma igreja problemática. E é bem verdade, não tem muita gente que vai na igreja ou vem na igreja achando que está indo para o melhor lugar do mundo, e é na verdade o melhor lugar do mundo. Sabe por quê? Porque está te oferecendo a salvação em Cristo Jesus. Mas você tem que entender uma coisa, que se a igreja ela é um hospital, e nessa igreja se reúne todo tipo de pessoa, como ex-traficante, ladrão, matador, meretrizes, macumbeiros, ex-macumbeiros, feiticeiros, então essa igreja ela tem problemas. Por que ela tem problema? Principalmente quando a igreja ela tem esse poder de tirar do mundo aquelas irmãzinhas que passou a vida inteira falando mal da vizinha, e ela vem para a igreja e se converte. Aí o irmão quer que ela converte a língua na hora. Inclusive em alguns lugares fazer fofoca é cultura. Aqui não é cultura, aqui é pecado, né? Salmo 101, verso 6, está escrito que aquele que difama os seus irmãos às escondidas, Deus o destruirá. Então vamos lá, já que reúne tudo isso dentro da igreja, então leva tempo para ser tratada cada pessoa dessa natureza. Aleluia, não é da água para o vinho. Em alguém Deus faz uma obra repentina, em outros o tempo vai levando. Eu costumo dizer, aleluia, eu costumo dizer o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho chamado Jesus, para algumas pessoas, ele tem a quilometragem de 1 minuto.
Você alcança ele em 1 minuto. É aquele irmão que está lá no UTI quase morrendo. Alguém vai lá, você aceita Jesus? Dá um sinal com a tua mão, ou mexe, ou dá uma reação aí para dizer que você quer aceitar Jesus. E aquela pessoa reage, aceita Jesus, e dali ele já parte. Então esse caminho durou 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, que dá um espaço de 1 minuto de caminhada. Já para outros vai dar mais de 400 km, que ele vai levar quase 28 anos, 30 anos, que é o meu caso, na presença do Senhor. Então para uns o caminho chamado Jesus, ele é comprido, ele é longo, ele é distante, aleluia, você vai passar um tempão andando nesse caminho. Para outros, esse caminho é curto espaço de tempo, então a obra é feita rápida. Jesus age rapidamente, já transforma, já leva para a glória. Outros ficam aqui, aleluia. Mas voltando ao que eu estava dizendo, quem olha para a igreja e vê a igreja como uma igreja problemática, está vendo uma igreja visível, uma igreja ocular, porque está escrito na primeira epístola universal de João, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim, ó: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Todo homem que disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, e não há verdade nele. Mas se vós confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que se alguém entre vós pecar, saibai que há um advogado à destra do Pai, é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelo nosso, mas também pelo de todo mundo. Pelo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então pronto, olha o recado. Se você está aqui, ali você tem falhas, como eu também tenho, mas fique em paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito: sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com ele. Romanos 8, 1, está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Se tem alguém lá fora achando que a igreja vai ser derrotada, já perdeu a batalha, porque só sobre a igreja de Jesus as portas do inferno não vai prevalecer. Prevalece. Agora, irmãos, Tu és maravilhoso, Jesus. finalizando, veja bem, dentro da igreja Carral existe uma igreja chamada igreja Edar. A palavra Edar no hebraico quer dizer invisível. Então quer dizer, Salmo 101, verso 6: os meus olhos procuram os fiéis da terra, aquele que anda no caminho reto e sincero, este me servirá. Aleluia. Deus está procurando os fiéis da terra. Jesus está procurando os fiéis da terra. E eu acredito que estão todos aqui. Os fiéis da terra estão na casa hoje, porque só fiel para vir na igreja num frio desse. Só fiel para vir na igreja num frio desse, dá glória a Deus, sair do serviço cansado, amém? Cansado, trabalhou, pagou um preço o dia inteiro, talvez até ouviu humilhação de encarregado e patrão, e fala ainda: mas eu vou para o culto, eu vou para o culto. Então, se hoje Jesus procurar os fiéis da terra, vai achar. Estão aqui. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, aquele que anda no caminho reto e sincero, este me servirá. Esta é a igreja invisível, é a igreja que está dentro da outra
igreja. Aleluia. Então você é a eclésia de Jesus Cristo. Aleluia. Aí nós transmitimos as duas palavras para o Novo Testamento, que vai aparecer 114 vezes no Novo Testamento a palavra igreja. A palavra igreja, que quer dizer eclésia ou eclesia, aquele que é tirado de dentro para fora. Irmão, preste atenção aqui nesta noite. Não deixe a sua mente ser deturpada, não deixe a sua mente ficar confusa, porque alguém se frustrou dentro de um templo, porque alguém ficou frustrado ali no meio de um departamento de irmãs, no meio de uma banda, ali junto com os jovens, porque o que nós mais temos hoje são cristãos que se auto-vitimizam, sai da igreja, fala mal de todo mundo, só não vê os problemas que ele causou, aonde ele estava. Tem pessoas por aí até hoje procurando a igreja certa. A igreja certa é aquela que anda no caminho chamado Jesus, que não olha para homem, que não olha para mulher. Tem gente que vai na igreja, ao invés de buscar Jesus, vai buscar pessoas, vai adorar pessoas. Tem gente que só vem na igreja se o outro vir, parece uma coisa do inimigo. Manda o WhatsApp: você vai para o culto hoje, irmã? Eu estou pensando se eu vou. Então quando você decidir, você me avisa, porque eu vou também, irmão. A salvação ainda é individual, rapaz. Presta atenção. Se ela não vem, então vem você. Vem adorar o nome do Senhor. A igreja invisível não fica dependendo de muleta. Não depende. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja, não precisa de muleta para adorar. A igreja de Jesus, quando ela está reunida, se tiver 10 ela glorifica, se tiver 2 ela glorifica, se tiver só ela e o pastor ela glorifica. Se a irmã, aleluia, vier, ela vem. Se a irmã não vier, ela vem do mesmo jeito. E assim o nome de Jesus é glorificado. E aí você vê, é os chamados grupinhos, é os grupinhos facciosos que Paulo disse lá em 1 Coríntios. É o grupinho de Paulo. Aí o líder Paulo: Paulo, você vai para o culto hoje? Paulo, você vai para o culto hoje? Eu estou pensando se eu vou. Paulo, se você não ir, eu não vou também não. Irmão, até parece que o apóstolo Paulo diz assim: ninguém tem o direito de dizer quem sobe ao céu ou desce ao inferno, porque eu hei de passar pelo tribunal de Cristo. Se Paulo tem essa consciência, você acha que ele te salva? Você acha que a irmã que você deixa de vir para o culto porque ela não vai vir também, ela vai te salvar? Se não fosse a graça de Deus, eu termino aqui, eu termino fazendo essa pergunta. Você conhece, você sabe explicar qual é a dimensão do amor de Deus? Meu Deus, eu também não sei. Eu também não consigo te explicar qual é a dimensão do amor de Deus. Qual é a intensidade do amor de Deus? Porque quando eu leio João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu vejo a verdadeira expressão do amor de Deus. Aí tem alguém que pensa: posso falar isso aqui? Posso falar? Tem gente que pensa que ele é a última bolacha do pacote. Eu não quero ver se a banda vai cantar. Eu não quero ver se a mocidade vai ter alguém para solar. Eu não quero ver como é que vai ser aquele ciclo de oração com aquela irmãzinha da voz da cara rachada. Pensa que é a última bolacha do pacote. Aí não vem para o culto para manipular o culto. Não vem. Só que aí Deus pega o mais pequenininho, a mais pequenininha. Eu ainda creio em um grande avivamento na nossa nação, meu irmão. Eu ainda creio que o avivamento que vai vir no Brasil vai superar da Rua Azusa. Eu ainda creio, porque nós estamos vivendo uma época de pura apostasia. E é nesse tempo que Deus começa a levantar pessoas que ninguém dá nada. Aí Deus pega endereços que ninguém conhece, levanta aquele povinho que está lá, porque lá na Rua Azusa, quem se
pelos meus, eu não estou aqui pelos meus méritos, não, filho. Eu não estou aqui, eu estou aqui porque Deus me amou. Eu estou aqui por causa da expressão do amor de Deus. Sabe por que você louva bonito? Porque a expressão do amor de Deus te deu esse dom lá na cruz do Calvário. Sabe por que você tem coragem de evangelizar? Porque a expressão do amor de Deus te deu essa coragem lá na cruz do Calvário. Porque você, como a igreja salva, você entende que tudo aquilo que você está fazendo para Jesus significa nada. E se você fizer mais ainda, significa nada. Porque tudo aquilo que você entregar ao altar de Deus não significa nada. A morte e morte de Jesus, que cruz em que Jesus se entregou a si mesmo. Amém? Então não deixa sua mente ser levada por alguém que diz que igreja não existe. Você é o quê? O que eu sou? Nós somos a igreja. Então para de ir por esses caminhos tortuosos, esses ventos de doutrina. O pastor está chorando, o corpo de obreiro está gemendo. Aonde está aquela irmã? Aonde está aquele irmão? E ele está lá no YouTube, olhando, assistindo Cisterna Rota, zombar das coisas sobrenaturais de Deus, pastor David. Que hoje línguas estranhas virou deboche, virou chacota. Glória a Deus. Virou chacota no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus não, que o povo de Deus quer de Deus mesmo, não abre mão dos seus princípios. Uma coisa que eu adorei a Jesus quando eu subi aqui foi quando eu ouvi os hinos da harpa ainda sendo cantado. Você vai na Assembleia de Deus por aí, que já não se canta mais os hinos da harpa, e o hino da harpa ainda fala com a alma. Aleluia. Você anda na rua, canta o hino 15 para você ver. Alguém vai te parar e vai dizer: irmão, me mostra esse amor aí. Quem é esse que me amou? Jesus Cristo, papai, Ele te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ei, igreja. Outro dia eu resumo aqui. Se alguém ficou em dúvida, me procura e nós conversa. Tá certo? Se alguém ficou em dúvida, me procura. Não tem problema nenhum ficar 20 minutos com você esclarecendo o assunto. Mas você precisa ser blindado. Você precisa ser blindado contra isso. O corpo de Cristo precisa de você que está aqui. É você que vai fazer a diferença. É você que vai mudar a história. Você está olhando para mim, servo de Deus? E se Deus contar com você para mudar a história do Brasil? Então, sim ou não? Pronto. Deus não precisa de homens bem intelectualizados, não, rapaz. Eu me lembro, Deus salvou, foi um boiadeiro, Deus pegou, foi um cuidador de boi, um boieiro, um boiadeiro. Falou: Amós, levanta aí. Você não sabe profetizar, mas eu vou pôr a palavra na sua boca. As mulheres que são bonitonas, belas, você não vai, claro, chamar hoje você vai de bazã, aleluia. Que as mulheres bonitonas, e Amós não sabia profetizar, então ele vai fazendo comparação. Ageu era um profeta avançado em idade, e Deus falou: Ageu, eu conto com você. Vai lá e puxa a orelha de Josué e de Josadac lá, porque está tudo preguiçoso dormindo na zona de conforto, e eu quero edificar minha casa, e eles estão dentro da casa estocada. Então Deus não quer saber se você fala o hebraico, aleluia, ou se você fala o português do vernáculo, se você conhece, aleluia, muito bem o coinel grego. Não, Deus quer saber se você está na posição para Ele te usar. É isso que Ele quer saber aqui nesta noite. Aleluia! É você que é a igreja. Você não é derrotado, irmão. Quem disse que você é derrotado, irmão? Isso aí foi o capiroto inspirando corpos, que tem gente que empresta o corpo para ele. Aí vai dizer que você não consegue nada na vida da igreja. Mentira do demônio. Aí, a partir de hoje, se você absorver o poder da palavra hoje, se você entendeu e ensina essa palavra hoje, se prepara para viver o melhor de Deus. O ano ainda não acabou, irmão. O ano ainda não acabou. Presta atenção, amém? As palmas glorificam Jesus.
glória.